Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Fico muito feliz de estar mais uma vez com você nesta manhã e meditarmos juntos nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, capítulo 36, 37. Inicia-se a construção do tabernáculo e é um momento tão bonito porque revela o desejo de Deus de estar no meio do seu povo, habitando com o seu povo, aquilo que ele cumpriria posteriormente com a própria pessoa do nosso Senhor Jesus. Aqui está um símbolo redentivo, aqui está um símbolo da graça, do perdão, da misericórdia, do grande amor de Deus, de comunhão, de relacionamento, de estar junto com o seu povo. E o texto sagrado, lá no capítulo 37, depois que Moisés, no capítulo 36, entrega as ofertas na mão dos sacerdotes, das pessoas responsáveis, e ele começa a dar algumas diretrizes em como deve ser feito o tabernáculo, ele então começa de dentro para fora. É interessante a estrutura como o texto nos mostra, porque ele não começa o texto de fora para dentro, como pela cerca do lado de fora do tabernáculo, e aí então o altar de bronze, onde eram sacrificados animais, a bacia, e ele vinha entrando no santo. Não, ele faz o contrário, ok? Ele vem do Santo dos Santos, ele inicia do Santo dos Santos e sai em direção ao altar, o altar do holocausto. Então, o primeiro objeto que ele vai falar é sobre a Arca da Aliança. E sempre foi um fascínio muito grande essa arca, né? O povo de Deus sempre foi fascinado, até o próprio mundo, né, tem uma fascinação em relação a essa arca, onde está, se ela ainda existe, o que significava essa arca. E aqui o texto nos mostra claramente que a arca, ela representa a presença de Deus. É Deus que está sendo representado ali. Era uma caixa feita de madeira de acácia, onde tinham duas argolas de cada lado, onde atravessavam varas, e essas varas é que erguiam essa arca. Então, assim, era um baú, na realidade, coberto de ouro. Em si não tinha nada demais, mas Deus queria mostrar para o povo de Israel que ali, naquela arca, estava a sua presença. Ali dentro, diz o autor de Hebreus, tinham 3 elementos. Ali tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o maná, um potezinho de ouro com maná, e também a vara de Arão que floresceu. Então nós vemos ali a palavra de Deus, nós vemos representado ali a santidade de Deus, a sua palavra, vemos representado ali também a própria pessoa de Jesus, quando Jesus diz, lá em João capítulo 6, seus pais não comeram o verdadeiro pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, né? Então a gente vê ali no Santo dos Santos já o próprio Senhor da Glória sendo representado pelo maná e a vara de Arão que floresceu, esse fruto maravilhoso, né? Então nós temos ali, de maneira muito bonita, representada a pessoa de Deus. Seria, talvez, aí eu precisaria que o autor de Hebreus dissesse isso que eu vou dizer agora, então eu digo com muito cuidado, não digo afirmando, mas simplesmente apontando, né, mostrando talvez a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as tábuas da lei, o pão e a vara que floresceu, o Espírito Santo produzindo esse fruto na vida do cristão. Talvez essa seja uma superinterpretação, ok? É realmente uma questão figurativa, ninguém pode afirmar nada aqui absolutamente em relação a isso, mas ficou bonito, né? Mas não quer dizer que você tenha que bater o martelo, uma coisa que você pode deixar aí, não ofende também a fé de ninguém, mas pode ser ultrapassar do texto, né? Mas aí a gente teria que ter um autor bíblico para fazer essa exegese aí, né? Essa hermenêutica aí do texto, né? Mas
a ideia da arca é a presença de Deus. E quando nós vemos essa presença de Deus sendo manuseada dentro do povo de Israel, é perigoso. Porque, por exemplo, nós vamos ver Ofni e Finés eram filhos do sacerdote Eli, e o povo de Israel ali no conflito com os filisteus, e o povo de Israel perdendo a batalha. Ofni e Finés pegam a arca e levam para lá. Eram homens imorais, eram homens que estavam adulterando, vivendo imoralidade com as mulheres que estavam ali no tabernáculo. Eram homens que estavam profanando o culto ao Senhor, mas eles acham que a presença de Deus é um amuleto poderoso, é um amuleto que vai livrá-los do mal, independentemente da vida que eles estejam vivendo. E nós, seres humanos, temos muito isso, a ponto de que quando a arca chega no acampamento de guerra do povo de Israel, diz 1 Samuel que houve grito da parte de Israel que a terra tremeu, e os filisteus se apavoraram do outro lado, dizendo: os deuses desceram lá no acampamento. Então o povo ficou extremamente confiante, teve grito, teve com certeza música, foi uma coisa estrondosa, mas Deus não estava ali. Então, às vezes, nós temos elementos que apontam que Deus está ali, mas Deus de fato não está ali. Aquilo era apenas uma arca representando a pessoa de Deus. Tanto é que Deus deu fim nesse negócio e não faz nenhum sentido ter uma arca de novo, ou achar a arca de novo, ou nada disso. Por quê? Porque tudo isso era símbolo da presença de Deus, das realidades que do Novo Testamento nós podemos ter. Então aqui tem um alerta para mim e para você, irmão. O fato de termos a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, ou o fato de ter orações meramente saídas da boca, sem sair de fato do coração, leituras da Bíblia de qualquer maneira, essas situações que mostram, entre aspas, Deus está ali. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. O culto foi muito bonito lá na nação de Israel. A terra tremeu, a terra vibrou pelo grito daquele povo de guerra ali no arraial. Disseram: agora a gente vai destruir, devorar os filisteus. Que nada. No dia seguinte morreram milhares de pessoas do povo de Israel, os filisteus roubaram a arca, Ofni e Finés morreram, e o sacerdote Eli, quando soube que a arca tinha sido levada e seus filhos tinham sido mortos, ele mesmo, muito pesado na época, caiu, já velho demais, seus olhos não enxergavam, caiu e quebrou o pescoço. Por quê? Porque tanto ele honrava mais os seus filhos que ao Senhor, e seus filhos não honravam a Deus. Então essa família inteira foi banida do sacerdócio, mas aparentemente havia ali elementos muito bonitos de que a vitória estava certa. Cuidado com isso, irmão. Cuidado como você leva a presença de Deus, porque nós não temos mais uma arca. Nós agora somos o santuário do Deus vivo. A igreja, cada cristão é a habitação de Deus no Espírito. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita na comunidade da igreja. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado, irmão. Tanto cuidado com isso, para que nós não venhamos a carregar a presença de Deus de qualquer jeito, para que não venhamos a tomar a presença de Deus como uma superstição, que, por exemplo, os povos pagãos têm, um colar ou uma planta que bota atrás da orelha, um copo com sal ou alguma coisa assim. De jeito nenhum, meu irmão. Nós temos que levar a presença de Deus sem entristecer o Espírito Santo, uma vida de santidade, sem apagar o Espírito, uma vida fervorosa diante do Senhor nosso Deus. E, logicamente, nós lembramos que o povo filisteu, quando pegou a arca, eles passaram acho que 7 meses com ela, e Deus tomou e matou gente para todo lado. Eles colocaram a arca depois sobre um carro de boi novo, e lá estava uma vaca com seu bezerrinho novo, e Deus foi conduzindo aquele animal, e o povo de Israel, quando pegou aquela arca, olhou para dentro da arca, e morreu gente também. Então assim, o povo de Deus muitas vezes quer levar a presença de Deus, quer levar as coisas de Deus
à maneira dos filisteus, à maneira dos pecadores, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer um serviço no reino de Deus, contribuir, pregar, ensinar, fazer qualquer coisa dentro da igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que eu posso vir para o culto qualquer hora. Não, culto é churrasco, não tem hora de começar, a gente chega no meio do culto, chega depois do louvor, não está nem aí para a presença de Deus, a palavra de Deus, a pessoa não lê. 51% dos pastores nunca leu a Bíblia toda, e os cristãos abrem a Bíblia, 80% deles uma vez só por semana, quer dizer, levam a vida espiritual de qualquer jeito, não tem culto familiar muitas vezes. Agora com esse confinamento, as pessoas estão mais dedicadas, mas não significa que estão fazendo um culto melhor ao Senhor, ou estão cultuando ao Senhor. Então acho que culto é qualquer coisa, é de qualquer jeito. Todo esse aspecto, meu irmão, da presença de Deus é tão importante, meu irmão. Você não pode levar a presença de Deus de qualquer jeito. Você não pode se conduzir na presença de Deus de qualquer jeito. Mas lembre-se, e vamos ver isso quando chegarmos no véu. A presença de Deus, ela permanece com você, não entra e sai na presença de Deus. Você permanece nela. Você permanece nessa presença. Por isso que nós vamos ver que décadas depois Davi tenta retornar a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí, meu amado irmão, você vê que ele consulta os seus generais e homens de guerra. E aí, não, bota no carro de banho. Ela chegou no carro de banho, bota no carro de banho, bota e manda embora. No lugar dele ter consultado os sacerdotes, no lugar dele ter consultado a palavra de Deus. E as pessoas querem levar a presença de Deus de qualquer jeito e maneira. E os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uza botou a mão, segurou a arca e botou ela dentro de novo do carro de boi. E ele caiu imediatamente morto, porque era a presença do Senhor. Meu amado irmão, o povo lá em Corinto, a gente acha que isso é só no Antigo Testamento, o povo lá em Corinto estava abusando da presença do Senhor, desdenhando da presença de Deus, achando que a ceia, que o culto, que a comunhão com os irmãos, que a ministração da palavra, que aquele período de louvor, que eles sempre foram os elementos do culto cristão do Novo Testamento. Era qualquer coisa, a gente pode ficar bêbado, a gente pode desconsiderar os irmãos, a gente pode se considerar maior que os outros, a gente pode fazer o que quer aqui. E o texto diz que já são vários os que estão doentes, que Deus prostrou, e não são poucos os que dormem, que morreram, que Deus mesmo tirou a vida desses cristãos. Por quê? Porque abusaram da presença de Deus. Acharam que a presença de Deus pode ser feita levada, conduzida de qualquer jeito ou maneira, qualquer coisa pode ser feita no culto. Eu posso sair, eu posso beber água, eu posso ir no banheiro, eu posso fazer tudo, mas quando eu sento para ver um filme, eu passo 2 horas, 3 horas vendo um filme, mas na igreja eu tenho que sair, levantar e ir, vir, perco parte da mensagem, perco parte do louvor, chego atrasado, para mim não tem negócio. Eu considero mais o meu trabalho em chegar no horário do que no culto. Meu irmão, como é que você quer que Deus abençoe sua vida assim? Como é que você acha que Deus vai aceitar um culto desse? Você precisa ter consciência da presença de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali, diz o Senhor. Não vai ser um anjo. Não vai ser uma manifestação, a presença do nosso Senhor está ali. Você precisa levar isso em consideração. Isso precisa estar no seu coração, na sua mente. E você precisa discernir, entender que essa presença de Deus é a coisa mais importante que pode existir no universo. É o próprio Deus que está ali. Então, cuidado com isso, meu irmão. A Arca da Aliança nos ensina isso. E depois Davi consegue trazer a arca quando ele faz segundo as Escrituras Sagradas. E é assim que conduzimos a palavra de Deus. Logo depois ele vai falar do propiciatório. O propiciatório era uma tampa que cobria essa arca. A arca ela estava aberta. E aí então Deus mandou fazer um propiciatório numa tampa que cobria essa arca, onde tinham 2 querubins, também tudo de madeira, mas coberto de ouro.
E aqui então, nesse propiciatório, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava depois do véu, porque tudo isso está dentro do véu, ok? Tudo isso está dentro do véu. Ele entrava e então aspergia o sangue daquele cordeiro que era morto no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Ele aspergiu o sangue ali sobre aquele propiciatório. Ali então Deus ia se fazer propício, favorável, gracioso para com o seu povo. Deus estava ali perdoando os seus pecados. E o propiciatório é o símbolo do próprio Senhor Jesus. Jesus é o propiciatório de Deus, é o meio, a cruz de Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, o seu sangue precioso. Ele é tanto o Cordeiro quanto o propiciatório. Ele é tanto o Cordeiro como o sangue e como o propiciatório, que faz com que Deus se torne favorável, que nós sejamos aceitáveis, apresentáveis a Deus. Porque sem este sangue precioso, Deus não nos pode aceitar. Esse propiciatório apontava justamente para a presença de Cristo, para a morte e para a ressurreição de Cristo, para esse plano de redenção. Como Deus santo e justo poderia ser propício ao pecador. Por isso que ninguém entrava depois do véu. Nenhum sacerdote entrava depois do véu. Na realidade, o tabernáculo ou o templo só entravam ali no santo lugar, ali só os sacerdotes, o povo não entrava ali. E depois do véu, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e com sangue daquele cordeiro do dia de Yom Kippur. Meu amado irmão, Cristo, Deus já estava ali. Como diz as Escrituras, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aí está a propiciação, aí está a nova aliança, o cálice da nova aliança, a cruz de Cristo, tudo aqui no propiciatório, tudo na presença santíssima de Deus. Então você tem o tabernáculo ou o templo, que é a mesma estrutura, dividida em duas partes, o véu e daqui para cá, o santo dos santos, onde se entra uma só vez, onde tem a arca da aliança e o propiciatório, e daqui para cá, você tem o santo lugar, onde você tinha na frente do véu um altar pequenininho de incenso, onde as pedras de brasa lá do altar de bronze, lá de fora onde os animais eram mortos, eram trazidos para esse altar, e aí o incenso era jogado em cima dessas brasas que estavam nesse altar de ouro, e aquela fumaça representava justamente as orações. E meu irmão, uma comunidade que não ora não é uma igreja. Alguém que não ora não é um cristão. A oração faz parte da vida do cristão. A oração é o oxigênio da vida espiritual do cristão. A oração é um elemento fundamental, precioso, meu irmão, na vida do cristão. Como Daniel, que preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar a Deus 3 vezes por dia. A oração é um elemento essencial. Não podemos deixar Deus, não podemos perder a comunhão com Deus. Charles Spurgeon dizia que ele jamais conseguiu passar 15 minutos da sua vida sem pensar, sem elevar o pensamento a Deus. Meu irmão, um cristão piedoso, uma igreja piedosa, é uma igreja, é um cristão de oração. Uma igreja avivada é uma igreja de oração, de profunda oração. Os puritanos fizeram, irmão, 100 anos ininterruptos de oração. De noite, uma vigília de 100 anos de oração. Um avivamento que atingiu, irmão, boa parte do mundo. Até hoje, no Brasil nós somos, e no resto do mundo, somos fruto das orações feitas naquele período de 100 anos. 100 anos de oração sem parar. Havia um relógio de oração contínuo naquela igreja, naquelas comunidades onde o povo de Deus buscava o Senhor. Nós precisamos orar. Meu irmão, nós precisamos levar a sério a oração.
A oração precisa ser um negócio sério para a igreja, para o cristão. Não pode ser uma coisa mecânica de qualquer jeito. Orar é derramar a alma diante de Deus. Orar é entrar nas dispensas de Deus. Orar é entrar na dispensa de Deus e lançar mão daquilo que nós precisamos. Mas orar também é colocar-se às dispensas de Deus. É colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida. Meu irmão, uma igreja que ora é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja cheia dos dons, é uma igreja apaixonada por Cristo, é uma igreja apaixonada pelo mundo que está perdido, pelos cristãos, é uma igreja que pulsa pelas nações e pelos reinos da terra, pela salvação das nações, pela salvação dos povos. A oração, irmão, abre os nossos olhos espirituais, faz arder a nossa alma em Deus. Meu irmão, precisamos orar, precisamos levar a sério a oração. Não deixe que nada, não deixe que ninguém te peça de orar, de ter uma oração, uma vida de oração fervorosa, uma vida de oração cheia da glória, da presença gloriosa de Deus. E o texto então se volta para o véu. O véu ali simbolizava o nosso pecado. O véu era mais ou menos um tecido de 10 centímetros a talvez 15 centímetros de largura. Você não conseguiria rasgá-lo. Você não conseguiria transpassar aquele véu. Aquele véu também era salpicado, era aspergido com sangue. Aquele véu simbolizava o nosso pecado, que nos faz separação entre nós e Deus, entre a presença santíssima de Deus e a nossa vida. Como o profeta vai dizer, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O véu estava ali mostrando que o nosso pecado estava de pé, que a presença de Deus era impossível. O sacerdote ia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Quando ele atravessava aquele véu, ele tinha uma corda amarrada ao seu pé, porque se Deus não aceitasse a sua vida, se Deus não aceitasse o quebrantamento, o arrependimento do povo, se Deus não perdoasse, aquele sumo sacerdote cairia imediatamente ali, diante da presença de Deus morto, e para ninguém morrer mais, então puxavam aquela cordinha que vinha então, aquele sumo sacerdote sendo trazido, arrastado do Santo dos Santos, a presença de Deus, que é uma bênção, irmão, mas sem o sangue de Jesus é uma completa maldição para o pecador, é a ira do Senhor, é um fogo consumidor, como vai dizer o autor de Hebreus. Então, meu irmão, esse véu, ele representava essa impossibilidade de adentrarmos a presença de Deus estava velada, ninguém lá podia entrar. Entrasse ali na presença de Deus, é saber que iria morrer. Usa toca na arca e morre. Os filisteus apanham a arca e ali estão morrendo também. Então, meu amado irmão, entenda isso, a necessidade do sangue de Jesus. E é quando Cristo está na cruz, crucificado, e ele diz, está consumado. Aquele véu, diz o texto sagrado, é rasgado de alto a baixo. O véu é rasgado pelo próprio Deus. Não é um homem, não é de baixo para cima que ele é rasgado. Ele é rasgado de cima a baixo, do alto a baixo. O próprio Deus, por causa do sangue de Jesus, rasga o véu. Agora, tudo é o Santíssimo. Veja, quando o véu é rasgado, tudo agora se torna o Santíssimo lugar. A presença de Deus está livre, está aberta. Pelo sangue de Jesus podemos entrar. Então você não deve orar entrando na tua presença. Essa é uma oração correta no Antigo Testamento, mas não é uma oração correta no Novo Testamento. Não é uma oração correta no Novo Testamento. Por quê? Porque quem está em Cristo não tem véu. Quem está em Cristo está em Deus. Quem está em Cristo, coberto pelo sangue de Cristo, perdoado por Cristo, santificado por Cristo, nesse tem o selo de Deus, tem o Espírito Santo que nos selou para o dia da segunda vinda. O Espírito Santo é esse selo, esse arrabom, esse anel de aliança, esse compromisso em que Deus vai voltar para buscar a sua noiva. Você não entra e sai da presença de Deus, você vive nessa presença. Isso só traz maior responsabilidade para nós, irmão. Porque o povo de Israel, eles não viviam na presença de Deus.
mas você, cristão, sim. Você, igreja, vive nessa presença. Quanto mais responsáveis, quanto mais santos, quanto mais sérios, quanto mais comprometidos, quanto mais gratos, quanto mais felizes não devemos ser, porque vivemos na presença de Deus. Não entramos e saímos, mas vivemos nessa presença. Você está no mercado, você está na presença de Deus. Você está trabalhando, está estudando, está em casa, se divertindo, fazendo qualquer outra coisa. Está você na presença gloriosa do nosso Deus. Que consciência, meu irmão, e que bênção maravilhosa essa presença de Deus. E logo seguir, vem a mesa com os pães ali expostos, 12 pães, 6 pães e 6 pães. 6 pães representando metade das tribos de Israel e a outra metade, os outros 6 pães representando a outra metade. A totalidade do povo de Israel. Aqui está a totalidade do povo de Deus. Aqui está o povo de Deus inteiro. E esses pães somente os sumos sacerdotes poderiam comer. Ali está essa mesa onde a presença do povo de Deus está ali. E a gente vê a mesma ideia, por exemplo, na Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas, 12 fundamentos. A ideia de a totalidade do povo de Deus, o povo de Deus sempre completo, inteiro, sem faltar pedaços ou partes. Todo o povo de Deus ali reunido. Somos um pão, a unidade. Há um elemento aqui da unidade, nós somos um pão em Cristo Jesus, nós somos uma comunidade celestial. Não deve haver briga, não deve haver confusão, não deve haver contenda, não deve haver inimizade entre o povo de Deus, pelo contrário, deve haver a unidade, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, agindo por meio de todos. Meu irmão, unidade é tão importante na igreja. Quanta gente dividindo a igreja dizendo que isso é por Deus, isso é pelo diabo, isso é por você mesmo que está dividindo a igreja, falando mal do seu irmão. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Deus é o Deus que promove a unidade do Espírito. A Bíblia vai dizer que nós devemos preservá-la no vínculo da paz. A unidade é do Espírito. Ele produz esse senso de unidade. A gente não escangalha, a gente não destrói essa unidade. Essa ideia, meu amado irmão, tão bonita de que nós devemos estar unidos. Mas não apenas isso. Jesus é o pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Meu irmão, a igreja leva Cristo à comunidade em que ela está, ao mundo onde ela vive, quando o mundo experimenta dela mesma. Quando alguém adentra a igreja, quando alguém vive em comunhão com o cristão, ela está experimentando o próprio Cristo. Porque esse cristão está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. A igreja também é um pão. Veja a similaridade entre Cristo e a sua igreja. O que deveria ser de certo é isso. Adentrar a igreja, a comunidade, a reunião, ao culto, seria estar experimentando a própria presença e o próprio agir de Deus ao estar com o povo de Deus. É experimentar a Deus, estar com o cristão. Que coisa maravilhosa. Por isso que a mulher cristã, ela santifica o marido que não é crente. E ele está experimentando da presença de Deus por causa daquela mulher. Ele não contamina ela que o santifica. Meu irmão, que coisa maravilhosa. É quando nós podemos ser sal e luz nesse mundo, quando Deus está em nós e as pessoas experimentam Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele está em nós. Essa glória que será eterna e plenipotente na segunda vinda é agora uma realidade parcial, mas uma realidade extraordinária por meio da vida do cristão, meu irmão. Mas também o texto fala do candelabro, O candelabro era esse castiçal, né? Que tem esses 7 braços, 3 braços aqui, 3 braços aqui, um braço central, tudo juntinho,
era uma lamparina bonita, né? Então, com 7 lâmpadazinhas ali, a óleo, com pavio, e ali era iluminado. Aquele era maior, obviamente, mas nunca se apagava. Nunca, jamais aquela lâmpada se apagava. E Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ali tem um símbolo da luz do mundo, de Cristo Jesus, um símbolo redentivo. Deus, quem está em Deus não está em trevas, né? Deus é luz e não há nele treva alguma. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, que andar em mim não andará em trevas. Meu irmão, mas ao mesmo tempo que ali tem um símbolo da pessoa de Jesus, que veio tirar do império das trevas o seu povo, há também, meu irmão, um símbolo da própria missão da igreja. Assim como o pão, e Jesus o pão, assim também a luz, a igreja a luz. Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no final desse capítulo, Jesus está andando no meio de 7 candeeiros, ou 7 castiçais de ouro. A igreja, essa luz do mundo, vós sois a luz do mundo. É por meio da igreja que Cristo brilha. É por meio da igreja que Cristo se mostra. A luz de Cristo, a santidade de Cristo, a verdade de Cristo, a pureza de Cristo se mostra através da sua vida, meu irmão, através da igreja. É por meio da igreja que a glória de Deus. Por isso que a igreja no livro de Apocalipse é uma mulher vestida do sol. Ela brilha com a glória de Deus. Que coisa linda, irmão, isso para mim e para você. Que coisa extraordinária, esses símbolos que revelam a Cristo, mas revelam a própria igreja, que revelam a Cristo, mas revelam a própria essência da igreja, do cristão. Revela a Cristo, sua missão, sua obra, mas também revela a obra da igreja, a missão da igreja, que deve ser a luz do mundo, o sal da terra. Meu irmão amado, a sua lâmpada jamais deve se apagar. A sua lâmpada jamais deve esmanecer, ela jamais deve se esfriar. Você tem que sempre manter essa lâmpada acesa pela oração, pela santificação, pela plenitude do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, que você busque essa plenitude, que essa seja uma busca contínua da sua vida, de que a glória de Deus brilhe, como disse Paulo em 2 Coríntios, e nós como um espelho contemplamos a glória do Senhor, não apenas o rosto como Moisés brilha, mas o nosso ser inteiro brilha a glória de Deus. Nós somos transformados pelo próprio Senhor na imagem de Cristo Jesus, pelo Espírito. E assim o mundo vê Cristo em nós, experimenta Cristo em nós, é iluminado, conhece a verdade, conhece o caminho, conhece a vida, por meio do cristão, das suas palavras, das suas decisões, da sua atitude. Que coisa maravilhosa, irmão, é ser um cristão, um verdadeiro, um genuíno cristão, é algo maravilhoso. Logo depois tem um altar do incenso, como eu já falei, mas logo depois tem o altar do holocausto, onde o cordeirinho, o bezerro, as pombinhas, todos os animais ali eram mortos, o sangue derramado, e havia um altar grande, onde cabiam várias partes de um único boi, e ali então era feito um churrasco, né? Ele não era queimado. Quando o texto fala de queimar, a gente tem a ideia de que a carne queimou. Não, aquilo assou. Depois, parte daquelas ofertas, daqueles dízimos, os próprios sacerdotes se alimentavam daqueles sacrifícios, daquelas ofertas. Tem várias especificações, né? Mas tudo ali mostra que o salário do pecado é a morte. Que ali, naquele lugar, ali o ofertante estava, ali o dizimista estava colocando a mão sobre aquele animalzinho e confessando o seu pecado diante de Deus, dizendo: Deus, eu menti, a intenção do meu coração, os meus pecados. Então a pessoa botava a mão sobre aquele animal e começava a confessar seus pecados diante de Deus. E ali, você que era o pecador que deveria morrer, aquele animal inocente era então degolado e seu sangue era esparramado todo ali.
Assim também ali estava o princípio de que o salário do pecado é a morte. Ali também tem o princípio de que o Cordeiro de Deus seria enviado para trazer um perdão perfeito, e aquele sacrifício que era feito vez tras vez, dia após dia, 2 vezes ao dia era feito esse sacrifício, de manhã e no final da tarde, semanas, meses, anos, décadas, centenas de anos, milênios, aqueles sacrifícios eram feitos, centenas e milhares de animais morrendo um atrás do outro, e nada daquilo perdoava pecados, meus irmãos. Nada daquilo poderia perdoar nenhum pecado, porque o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. E ali eles estavam simplesmente lembrando dos seus pecados, e pela fé, estavam aguardando o Messias, o Cordeiro de Deus que viria. Todo mundo é salvo pela fé. O pessoal do Antigo Testamento é salvo olhando para a cruz de Cristo, olhando para frente. Você é salvo olhando para trás, para o Cristo que já veio e já morreu. Eles eram salvos pela fé no Cristo que ainda viria e viria para morrer. E nós somos salvos pela mesma fé no Cristo que já veio e já morreu. Todo mundo é salvo pela fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Ninguém é salvo por obras. Mas todo mundo é salvo unicamente pelo sangue de Jesus. Então cada um desses elementos são elementos redentivos que apontavam para Cristo Jesus, que apontavam para o Cordeiro de Deus. Mas é interessante também, meu irmão, que lá no livro de Apocalipse existe um altar onde a alma dos decapitados por causa de Cristo está debaixo do altar onde ficava espalhado o sangue. E eles ficam lá da glória dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Apocalipse, que texto tremendo, né? O pessoal clamando justiça, os mártires de Deus clamando justiça diante do Senhor. Os mártires não estão perdendo suas vidas, eles estão depositando suas vidas como oferta diante do Senhor, assim também sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, meu irmão. Todos nós derramamos a nossa vida em sacrifício a Ele, para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo, para viver para a sua glória, para andar em unidade na igreja, para pregar o evangelho, para cumprir a missão. Todo cristão, um sacrifício vivo. Todo cristão, assim como Cristo foi um sacrifício vivo, assim todo cristão está como um sacrifício vivo diante de Deus, para amá-lo, para exaltar o seu nome, mas para fazer toda a vontade de Deus. Por isso, tudo que você vive deve ser para a glória de Deus. Tudo que você faz deve ser para exaltar o nome do Senhor. Você também está no altar, como Cristo esteve um dia naquela cruz. Aquela cruz foi o altar de Deus, onde Ele abateu o seu Filho, onde Ele abateu o seu Cordeiro. Assim todos nós, como rebanho de Deus, como rebanho de Cristo, o nosso bom pastor, Ele nos conduz ao seu altar para vivermos uma vida sacrificada. Como Paulo diz: eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Essa também é uma parte do ser um sacrifício vivo para Deus, é que eu estou morto para o mundo, por isso eu estou vivo para Deus. Estou vivo para glorificar e amar e exaltar o nosso Senhor. Meu irmão, quantas coisas belas nesse texto, que todas elas enchem o seu coração, sua mente, revelem a você a vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te fortaleça, você possa aprender das Escrituras Sagradas ainda mais. E há muita coisa ainda nesse texto do capítulo 36, 37, em diante, aprender. Existem muitos elementos e símbolos que apontam para Cristo e para a sua igreja. Continue lendo, continue anotando suas dúvidas e também observações que você faz no texto, mas que Deus te fortaleça e te enche da sua graça e que você cresça em Deus, em nome de Jesus, meu irmão. Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.